EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Vem aí a Voz do Brasil. Sete da noite em Brasília. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório. E agora então, nós entramos aqui no subtópico 2 do tópico 3. Como delimitar a atuação da igreja? E o comentarista diz: os princípios éticos devem ser estritamente observados. O púlpito da igreja não pode dar lugar ao palanque eleitoreiro. Olha, nós estamos apenas corroborando. É verdade que a igreja precisa de conscientização política, mas isso não significa ocupar o espaço de adoração e pregação da palavra com campanhas políticas. Irmãos, eu vou repetir isso aqui. A revista é da CPAD, ok? Casa Publicadora das Assembleias de Deus, usadas pelo Ministério do Belém, da qual eu faço parte com muito orgulho. E eu vou aqui repetir o que disse o comentarista, pastor da lição, que foi que é uma lição, um periódico oficial do nosso ministério. Vou repetir. Conscientização política é uma coisa, campanha política é outra. Esta não cabe no espaço do culto do corpo de Cristo. Neste sentido, a conscientização política da igreja deve ser fundamentada em princípios cristãos. Aonde estão os princípios cristãos? Estão aqui na palavra. Isso significa que o cristão deve analisar as propostas e as ideologias dos partidos políticos sob a ótica cristã. Está aqui. Preciso mais dizer alguma coisa? Agora, eu quero ler aqui, eu já separei aqui também, um exemplo que eu achei fenomenal. A Convenção Batista Nacional. Eles foram fenomenais. Eles proibiram campanhas políticas na igreja, envolvimento da igreja com politicagem, indicação política partidária ou de candidato. Eles simplesmente enxugaram esse tipo de coisa para que a igreja não perca o seu propósito. Olha o que eles escreveram. Abro aspas aqui. A Convenção Batista Nacional entende que é impossível ser apolítico e que o querer ser é, de certa forma, um sinal de ignorância e alienação. Então eles estão dizendo, ninguém consegue ser apolítico. Você tem alguma preferência, algum comentário você faz, você participa de algum debate, você tem uma inclinação política, então ele está dizendo que é impossível. Então ele está dizendo, aí continuando, portanto, somos políticos no sentido mais amplo da etimologia da palavra e louvamos a Deus pela liberdade que a democracia nos confere de exercermos a nossa cidadania e lutarmos por um país melhor através de um dos instrumentos democráticos, o voto. Entretanto, ao que se refere à propaganda eleitoral dentro dos templos e, mais escancaradamente, na hora do culto, feita por muitos líderes evangélicos, sendo o recinto lugar e momento no qual as pessoas se reúnem com um sentimento cândido voltado para a busca da transcendência, é no mínimo uma atitude covarde e desrespeitosa por parte de quaisquer pastores ou líderes subordinados, além de ser uma que fere a legitimidade do culto, que é totalmente teocêntrico, o fazendo passar a ser herético por desvio de foco. A legislação é clara. Continuando, segundo a lei,
9.504/97 e de acordo com o artigo 13 da Resolução 22.718/2008 do Tribunal Superior Eleitoral, fica proibida toda e qualquer propaganda eleitoral dentro do templo. Aí eles continuam: os batistas consideram como inalienável a liberdade de consciência. Cada pessoa é competente e responsável perante Deus nas próprias decisões e questões morais e religiosas. A Bíblia revela que cada ser humano é criado à imagem de Deus, é único, precioso e insubstituível. Criado ser racional, cada pessoa é moralmente responsável perante Deus e o próximo. O pastor, na qualidade de cidadão, pode e deve exercer a sua cidadania normalmente, com deveres e direitos conscientes e livres, mas a pretensão de tentar manipular o povo de Deus, sonegando o tempo do culto para defender políticos, não é somente crime, mas se torna uma atitude insana e diabólica. Aí eles terminam dizendo: e disse-lhes, a minha casa será chamada casa de oração. Fecha aspas. Irmãos, Convenção Batista Nacional, sensacional. Parabéns à Convenção Batista, uma igreja histórica que segue principalmente pautada no Evangelho bem explicado e uma doutrinação sadia. E um ponto importantíssimo desse vídeo é: o que diz a lei? A lei, irmãos, é para todos. Ah, irmão Willi, a igreja tem de obedecer à lei? Sim, desde que não fira os princípios cristãos bíblicos, doutrinários. E a lei eleitoral, ela não fere, certo? Ela não fere. E eu quero concluir aqui com enfatizar. Vamos acabar com esse desrespeito. Logo, logo, nós vamos estar aí muito mais próximo, não é? Às eleições. Já estamos às vésperas das eleições. E eu sei que vai começar novamente a interrupção dos cultos de adoração a Deus para propaganda política dentro das igrejas, das nossas igrejas. Isso é crime eleitoral. Locais fechados, com concentração de pessoas, não podem fazer propaganda eleitoral como cinema, teatro, shopping, centros comerciais e templo. Você já viu propaganda eleitoral dentro de um cinema? Antes de começar o filme? Você já viu quem vai no cinema, né? Eu vou. Para assistir bons filmes eu vou. Você já viu propaganda eleitoral antes de começar uma peça de teatro ou algum bannerzinho pendurado lá dentro do teatro? Você já viu propaganda eleitoral na sua vida dentro de algum shopping? Você já viu propaganda eleitoral dentro de um centro comercial? E por que é que eles obedecem e a gente não? Por que é que a gente vê propaganda eleitoral dentro dos templos, o bannerzinho pendurado lá? Se serve para os outros e eles respeitam, servem para nós. Vejam, de acordo com a lei, eu vou repetir aqui e deixar escrito aí, 9.504. É lei, gente. Eu li lá Romanos 13, de 1 a 7. Li Tito capítulo 3, versículo 1. Li 2 de Pedro capítulo 2. Falando que nós temos que ser sujeitos às autoridades, temer as autoridades. E essa lei é para todos. Lei 9.504/97 e o artigo 3 da Resolução 22.718/2008 do Tribunal Superior Eleitoral. A propaganda eleitoral é proibida nos templos religiosos, seja ela feita através de meio impresso ou verbal. A desobediência a essa determinação pode resultar em multa. A lei eleitoral proíbe qualquer tipo de propaganda em espaços privados de uso comum, categoria em que se enquadram os templos e as propriedades das igrejas, como pátio, prédios anexos. Ah, irmão, lá no estacionamento pode, está fora do templo. Faz parte do patrimônio, faz parte do anexo da igreja. No estacionamento da igreja também não pode. Salas de secretaria, berçário, espaço de estudo,
Se faz parte da igreja, é algum anexo, legalmente não pode. Sobre carro de som, aí a lei diz que veiculação de jingles políticos de candidato a vereador e a prefeito, ela não pode ser permitida numa distância inferior, parece que é 200 metros de distância, não é? Durante o horário do culto ou que a igreja esteja funcionando. E daí não pode aproveitar a escola dominical, não pode aproveitar reunião nenhuma. Tá? Candidato pode participar de um culto? Claro que pode participar do culto. É bem-vindo em nossos cultos. O que não pode é o candidato ir à igreja fazer propaganda eleitoral. Não pode a presença dele lá se configurar propaganda eleitoral. E se ele for, que não haja pedido de voto nesses locais. Orações para esses candidatos, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Orações para esses candidatos também podem ser feitas, desde que as palavras usadas nessas orações não incorram em nenhuma das situações escritas acima. Acima como? As que eu falei, as anteriores. As que eu falei. Eu estou acostumado a ver assim, irmãos, vamos fazer o candidato lá, fulano de tal, número, vote 2440, tá lá, é o número do candidato. Aí o candidato vai à igreja. Aí eles falam assim, irmãos, tá aqui o nosso irmão, né? É uma bênção, nosso irmão aí tem um objetivo, ele tem um plano, vamos fazer 2440 orações pelo nosso irmão. Ora, 2440 é o número dele que é candidato. Vocês percebem a sutileza? Doações a candidato. É proibido também fazer doação os candidatos, eles são proibidos de fazer doações às igrejas. Não pode doar dinheiro, eles não podem doar objetos a partir do momento que eles registram a candidatura deles. Isso também está na lei. Lei 11.300, artigo 23, parágrafo 5. Então, se qualquer irmão crente da igreja lá quiser fazer doação à campanha eleitoral dos candidatos políticos, pode até fazer, mas também está na lei, tem que respeitar o limite de 10% dos rendimentos brutos que foram registrados no ano anterior à eleição. E esse limite vai cair para 2% se for pessoa jurídica que quiser doar. Algum irmão lá que tenha uma empresa, quer doar em nome de pessoa jurídica. E a internet, gente? E a internet? Então, propaganda eleitoral através da internet é permitida aos candidatos e a partir do dia 6 de julho, esse tipo de comunicação foi liberada do ano passado, tá? Só que os candidatos estão proibidos de veicular qualquer anúncio de propaganda eleitoral em sites, perfis nas redes sociais, blogs, site gospel, tá? Só é permitido o uso da internet para propaganda através de sites, blogs e perfis em redes sociais exclusivos para a campanha e previamente cadastrados junto à Justiça Eleitoral. Agora, se o candidato quiser te mandar uma cartinha, te mandar um e-mail, ele pode. Agora, igreja que tenha programa de rádio, programa de TV, também não pode veicular propaganda a favor de candidato nesses espaços. A igreja não pode fazer isso. Os candidatos que apresentam, participam de programas ou emissoras de TV, foram lá para uma entrevista, eles ficam proibidos, tá, de exercer essa atividade até o final da convenção partidária. Irmão Willy, e se eu ver esse tipo de coisa, o que eu faço? Irmão, eu aconselho a você, que está um pouco mais inteirado na lei, gentilmente, chamar o seu líder espiritual, o seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo, conversar com ele, orientá-lo se ele não souber, humildemente, e dizer para ele que se a igreja fizer isso, está fora da palavra, está desobedecendo a lei, as autoridades constituídas, e que o descumprimento dessas regras pode levar o infrator à denúncia, e aí a Justiça Eleitoral vai cair em cima, tá? Porque isso inclusive pode ser feito no fórum da cidade. Se a infração for cometida,
E a denúncia pode ser feita de maneira simples, pode ser por escrito, pode ser com a testemunha. Então, se você perceber que o seu pastor não esteja inteirado dessas informações, seja gentil, compartilhe com ele essa informação, informe, evite que ele incorra em um crime eleitoral. Agora, se esse pastor, esse líder espiritual, ele sabe de tudo isso, mas amando do ministério, desrespeitar a lei, que serve para todos, tá? Não é perseguição à igreja, a lei é para todos, é para o dono do cinema, é para o dono do teatro, é para o dono do shopping, serve para todos. Se ele amando o ministério desobedecer, né? Então ele está desobedecendo a orientação bíblica. E aí, infelizmente, ele passa a ser indigno de confiança. Afinal, como é que você vai obedecer a alguma pessoa, a um líder que desobedece à legislação vigente? E eu quero dizer uma coisa, o povo de Deus está cansado dessa politicagem na igreja. Nós não aguentamos mais esse clima quando chega ano eleitoral. Irmãos, eu estava numa determinada reunião, tinha um pastor chamado Paulo Nogueira, do Rio de Janeiro, trazendo um ensinamento bíblico, escatológico. O José Serra, que era para ter vindo na parte da manhã, chegou à tarde. Eu vi um burburinho na porta da igreja, uma movimentação. Vem o José Serra entrando, passando pela lateral do templo e a sua comitiva. O pregador foi convidado, por livre e espontânea pressão, a interromper a sua mensagem. Deram o microfone para José Serra fazer lá o seu pronunciamento durante alguns minutos e acabou chegando a hora do almoço e o pregador teve que continuar a segunda parte na parte da tarde, mas aí já perdeu o fio da meada e depois que o candidato lá, José Serra, terminou o seu pronunciamento, ele com a sua comitiva foram embora. E eu estou preocupado, porque as nossas escolas bíblicas e convenções são invadidas por esses mercenários, negociadores que dão até a paz do Senhor. Eles querem ler versículos bíblicos, falar de Deus para nós. E esses hipócritas pensam que nos enganam, esses políticos aí. E o pior é a permissividade para que eles tenham essa liberdade. Mas o povo cristão acordou. O povo cristão tem opinião própria. Com o advento das redes sociais, nós deixamos de nos levar por imposições partidárias. E nós pedimos, encarecidamente, respeitem a igreja, respeitem o povo de Deus, respeitem a legislação vigente, não adulterem os cultos de adoração a Deus. Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. E aí, finalmente, nós entramos então no terceiro subtópico do tópico 3, ajustando o foco da igreja. E diz assim, o povo de Deus não pode limitar-se a fazer oposição e oferecer resistência à iniquidade no poder temporal. Não pode depositar sua confiança e esperança nas decisões políticas. As lideranças devem incentivar o avivamento espiritual. O avivamento liderado por John Wesley, 1703 a 1791, nascimento e morte dele, trouxe mudanças sociais significativas na Inglaterra, pois o mal realmente a ser combatido pela igreja é o pecado. Não podemos jamais perder a nossa consciência e natureza espiritual. Quando a mensagem de arrependimento for pregada ao mundo, então vidas serão transformadas. O Espírito Santo terá liberdade para convencer os ouvintes do pecado, da justiça e do juízo. À medida que verdadeiras conversões a Cristo ocorrem, na mesma proporção, a nossa nação sofre as transformações espirituais e sociais. E eu achei interessante aqui, irmãos, que nós falamos tanto sobre candidatura, contexto político, só que ele disse uma coisa importantíssima aqui. Ele disse, não podemos depositar a nossa confiança e esperança nas decisões políticas. Sim, como cidadãos, temos de votar, temos de exercer a nossa cidadania. Agora, há crentes, irmãos, que estão se engafinhando, brigando a tal ponto, chegando até a perder a amizade, a comunhão, porque parece que o político escolhido por eles é um Deus. É um Deus. Parece que o político deles se tornou um líder religioso, se tornou um santo.
E aí eles acabam deixando até a consciência escatológica de que um dia o próprio Cristo vai governar essa terra e estabelecer o seu reino aqui milenial. Claro, por enquanto nós estamos aqui no tabernáculo da carne, mas a nossa confiança plena tem que estar em Deus. Ah, porque vai vir lei fulana, lei beltrano para prejudicar a igreja. Eu já disse aqui anteriormente que a igreja ela é defendida por aquele que é dono dela. E se houver permissão do dono dela de que a igreja passe por alguma situação difícil, irmãos, é para provar a nossa fé. Até porque eu estou vendo aí tanta festividade, tanta convenção, tanta briga convencional, sabe? Tanto ato profético, tanto vigilhão, tanta conferência profética, tanto congresso, e eu estou vendo pouca oração. E às vezes o Senhor permite esses ventos, inclusive da política, para dar uma chacoalhada em nós, para que nós nos voltemos à oração, ao arrependimento e busquemos um verdadeiro avivamento. Isso é que é importante. Portanto, a nossa confiança plena está em Deus. Agora, exercendo a cidadania, precisamos saber escolher, lembrando que a igreja é um lugar de adoração a Deus, lugar de plena comunhão com Deus, lugar em que nós vamos oferecer o nosso sacrifício ao Senhor e buscar também a sua presença. Somente isso, mais nada. Ok? E, finalmente, a conclusão está dizendo: diante do cerceamento de algumas liberdades, a igreja começou a despertar para a realidade política. Isso é importante, que a igreja tenha os seus representantes, mas que sejam verdadeiramente homens e mulheres de Deus. Eu estou com dificuldade de enxergar isso, mas eu creio que Deus pode levantar. As mudanças e as transformações sociais passam pelo processo político. E nós somos cidadãos aqui da terra também, além de ser do céu. Por que então não eleger candidatos verdadeiramente vocacionados para a vida pública e que reproduzam a moral cristã? Agora eu pergunto, você acha que um candidato cristão, ou um deputado ou um cristão que vota contra a investigação de alguém claramente envolvido em escândalo de corrupção, esse é um verdadeiro cristão? Por que não apoiar políticos que rejeitam as leis contrárias aos princípios cristãos? E aí esses podem ser crentes ou não. Para tanto, a igreja precisa ocupar o seu espaço e influenciar positivamente a sociedade. Gente, alguém me perguntou uma vez assim: irmão Willy, mas você é contra se honrar um deputado que apareça no culto, um vereador, um senador? A Bíblia também não diz que nós temos que honrar nossas autoridades? Perfeitamente. E honrar a autoridade é colocar em cima de um púlpito? Para mim, no meu parco conhecimento, no meu pequeno conhecimento, honrar na prática seria o seguinte: apareceu o político no culto lá, numa sede de campo, numa sede de setor, numa sede de ministério, separa lá uma cadeira para ele, até no lugar de destaque, isola, põe uma cordinha, deixa ali separado. Quando ele chegar, alguém vai recepcioná-lo cordialmente, gentilmente, não é? Recebê-lo como autoridade do país, do estado, do município. Depois ele será apresentado à igreja. Irmãos, está aqui conosco vereador fulano de tal, deputado fulano de tal, o senador Silcrano de tal, não é? Ele está exercendo a sua função política de determinada região ou aqui do nosso estado, do nosso município. Vamos recebê-lo com um bem-vindo, e a igreja vai dar o bem-vindo e ele será ali bem recebido. Vai receber o afago, o aperto de mão do pastor que vai descer do púlpito, vai até ele honrá-lo. Isso é importante. Vai até dar uma Bíblia para ele de presente. Ele foi honrado. Ele foi honrado. Isso é honrar. Já foi honrado. Agora, honrar, pelo que eu estou percebendo, é colocar no púlpito pessoas claramente envolvidas com corrupção, mentirosos, certo? Pessoas que estão totalmente da palavra, não é? Estão sendo colocadas, sentadas em um púlpito. Vai eu querer sentar num púlpito aí? Alguém vai colocar a mão no meu peito e falar assim: escuta,
O irmão é o quê? Você é pastor de campo, você é pastor de setor, o senhor é missionário, o senhor é apóstolo. Não, eu sou membro da igreja e tal. Não, aqui você não pode subir. Mas eu estou em plena comunhão com Deus. Não, aqui você não pode subir. Agora, os camaradas podem subir no púlpito. E a gente sabe que alguns desses têm um histórico sujo, mas é uma autoridade. E eu fico vendo as brigas lá, dentro das câmaras, dos congressos. A excelência, Vossa Excelência é ladrão, Vossa Excelência é um corrupto. O que adianta chamar de Vossa Excelência? Portanto, irmãos, penso eu que a igreja precisa ter consciência política, que nós precisamos continuar separando igreja e o Estado, no sentido de que nós, como membros de uma igreja, somos cidadãos, devemos exercer nossa cidadania, mas no ambiente da igreja de culto, lá é um local à parte, ok? Fora dali, nós podemos exercer a nossa cidadania e inclusive até sermos orientados, mas ali dentro é um lugar de plena adoração a Deus e não é de politicagem. E segundo, que devemos sim ter conhecimento dos nossos candidatos, respeitá-los, honrá-los, mas sempre nos pautando por este livro que é a palavra de Deus. E ele nos orienta o que devemos fazer e como devemos nos comportar. Eu disse que ia repetir a verdade prática no final da minha fala. E a verdade prática, ela diz o seguinte. Vou repeti-la. Lembra que no comecinho do vídeo eu disse? Ela diz o seguinte: a política faz parte da vida em sociedade. Como o cristão não vive isolado, ele deve ter consciência política, sendo sal e luz deste mundo. Tanto nós, como eleitores, quanto aqueles que são candidatos, têm que ser sal e luz neste mundo, reputação ilibada, para que ninguém venha a murmurar contra a igreja e nem contra Deus. Amém? Gente, Deus abençoe, um abraço a todos. Talvez alguém ache que eu fui um pouco forte, mas eu tenho certeza que eu estou pautado pela palavra. Tem muita gente que não gosta, mas o meu compromisso é com o Deus da palavra e com a palavra de Deus. A última lição nossa vai ser ética cristã e redes sociais. Importantíssima também, importantíssima. Só essa lição aqui daria 3 horas de aula, mas nosso tempo é sempre resumido e reduzido. Um abraço a todos, Deus abençoe vocês, votem este ano com consciência, escolha candidatos que realmente primem pela família, primem pelos bons costumes, que tenham uma reputação ilibada, que seja ficha limpa, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. E eu peço que você possa, como eu disse no começo, compartilhar esse vídeo, convidar os seus amigos a se inscrever no nosso canal, para que nós possamos cada dia mais abençoar mais e mais vidas. Um abraço a todos, mais uma vez eu digo, e Deus vos abençoe.